Olá, pessoal do pré-vestibular, Acadêmico News, reta final aí para a Universidade Federal de Roraima. Vamos fazer aquela revisão show de bola de genética, tá certo? Nesse nosso terceiro encontro. Vamos destrinchar aqui alguns conteúdos que costumam cair no vestibular da Federal. Então vamos lá. A voz está um pouco falhando, mas eu acho que dá para entender bem. Vamos lá. Essa primeira questão aqui, ó, eu vou colocar aqui na caneta. Tá, já tá. Diz o seguinte, o heredograma, esse aqui, ó, tá? Os símbolos preenchidos, esses aqui, representam pessoas portadoras de uma doença hereditária, genética, certo? Os homens são representados pelos quadrados, homem normal, homem afetado, e as mulheres pelo círculo. Mulher normal, mulher afetada. Tá? O padrão da herança observado é... Aí ele vem aqui com as alternativas. Tá? Então, deixa eu lembrar vocês sobre o heredograma. Um quadrado ligado a um círculo por um traço significa casamento. Tá? Desse traço passa esse aqui e sai esse aqui, são os filhos desse casamento. Então, 2, 3 e 4 são filhos de 1 e 2, tá certo? Nesse caso aqui, a cada geração, aqui são as gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. No caso desse problema, cada geração começa com uma numeração nova. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3. Nem sempre é assim, tá? Outra coisa importante de vocês lembrarem é o seguinte, nem sempre o normal é dominante, nem sempre o afetado é recessivo, depende da situação. Então, é exatamente isso que o problema está pedindo para a gente. Ele quer saber qual é o padrão dessa herança aqui que está sendo observada, essa doença, tá certo? Recessivo autossômico, porque o 2, 4, esse aqui, e o 2, 5, esse aqui, tiveram filhos normais, a gente pode concluir isso por esse casal aqui? Não. Tá? Então, professor, como é que eu posso começar por onde? Num caso de um problema desse, você vai começar procurando um casal de mesmo fenótipo, ou 2 afetados, ou 2 normais, tá? Esse aqui não serve, né? Que esses iguais aqui, ou 2 afetados ou 2 normais, que tiveram pelo menos um filho diferente deles. Então, aqui você tem 1 e 2, que são afetados, teve essa filha, 2, 2 normal. Para que 2 iguais, tenham uma filha, um descendente diferente deles, eles têm que ser obrigatoriamente heterozigotos. Tá? Então, quando é que 2 iguais pode ter um filho diferente? Obrigatoriamente, quando os 2 iguais forem heterozigoto e o filho diferente, ele vai ser recessivo, obrigatoriamente. Então, se você observar isso aqui, observe que a distribuição entre homens e mulheres dessa herança é mais ou menos igual. Então, ela não pode ser ligada ao cromossomo X, tá? Por quê? Aqui ele diz assim, porque a filha 2, 2 do homem afetado não é afetada. Ora, se ela fosse, o homem passa o X e a mulher também tem aqui, então essa menina seria obrigatoriamente afetada. C, recessivo ligado ao Y, pois a doença se manifesta apenas no indivíduo sexo masculino. Não, aqui é feminino, aqui é feminino. Tá? Dominante autossômica, porque o pai afetado 1 e 1, 2 tiveram uma filha normal. Exatamente ao contrário. Tá? Então, ele é autossômica dominante. Né? Então, os afetados são dominantes e os normais são recessivos. Então, está aqui a resposta. Dominante ligado ao X, por todas as filhas dos homens afetados, também apresenta a doença. Essa aqui não apresenta. E essa aqui apresenta. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, dominante autossômica, tá? Pois os pais afetados 1 e 1, 2 tiveram uma filha normal, a 2, 2. Então,
aqui, essa primeira geração aqui, tem esses dois que são iguais, fenótipos iguais afetados, que tiveram essa filha aqui diferente deles. Para que isso aconteça, o que tem que acontecer? Esses dois aqui, opa, cadê? Esses dois aqui são obrigatoriamente heterozigoto e ela aqui é recessiva. Então, essa herança é dominante, autossômica dominante. Ok? Por causa disso. 2. Gregor Mendel demonstrou por meio de cruzamento entre ervilhas a segregação independente. Observe que eu sublinhei isso aqui. Isso aqui não está sublinhado na questão, tá? Isso aqui é uma técnica que a gente sugere que você faça. Isso aqui é uma informação importante. Está dizendo que uma característica se separa da outra independentemente, tá? Segundo a lei de Mendel. De características genéticas, como as observadas na cor. Olha, observe também aqui que eu sublinhei cor, é uma característica, tá? E na textura é outra característica. Então, são duas características que ele está analisando aqui. De quem? Das sementes produzidas por essa planta, as ervilhas, tá? Então, do que esse problema está falando? Da cor e da textura das sementes das ervilhas. Considerando como dominantes os fenótipos amarelo e liso, então amarelo liso é dominante, tá? E verde rugoso é recessivo. Amarelo é dominante sobre verde e liso é dominante sobre rugoso. Pode-se afirmar que o cruzamento entre plantas produtoras de ervilhas, responsáveis por gerar então está excluindo, né? Apenas indivíduos duplo heterozigotos na F1, para os fenótipos citados. Então, ele quer saber quem você vai cruzar, certo? Presta atenção. Quem você vai cruzar para gerar só, na F1, só indivíduos duplo heterozigotos. Todos os descendentes de duplo heterozigoto, certo? Então, qual desses cruzamentos aqui vai gerar só indivíduos duplo heterozigoto? Esse primeiro vai gerar só indivíduo heterozigoto? O B, o C, o D e o E. O que você vai escolher aí? Então, vamos lá para a nossa resolução. Tá certo? Então, letra C, Vzão, Rzinho, Rzinho, tá? Com Vzinho, Rzão, Rzão. Vamos lá. Então, quem são os parentais? Eu estou dizendo que é esse aqui, Vzão, Rzinho, Rzinho, que vai ser cruzado com o Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Né? Eu estou dizendo para vocês que esse cruzamento só vai gerar o quê? Indivíduos duplo heterozigotos. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou ver o gameta que esse cara aqui produz. Essa planta produz gametas. Na meiose, vocês sabem, vai separar os homólogos, só vem um V e só vem um R. Como ela só tem Vzão e só tem Rzinho, todos os gametas dessa planta vai ter Vzão, Vzinho. E essa outra aqui vai ter todos os gametas Vzinho, Rzão, porque ela só tem Vzinho e só tem Rzão. Quando esses gametas se encontrarem, vai formar os filhos, F1, que ele está perguntando bem aqui, ó. Tá? E aí vai dar um Vzão daqui e um Vzinho de lá, heterozigoto. Um Rzão daqui e um Rzinho daqui, outro heterozigoto, 100%. Tá? Esse aqui não vai dar 100% de heterozigoto, esse aqui não. Pode fazer isso que eu fiz aqui nos outros cruzamentos, que não vai dar só duplo heterozigoto. O único casal aqui que produz só duplo heterozigoto é esse aqui. Outro casal que poderia produzir duplo heterozigoto, Vzão, Rzão. Tem isso? Tem. Com Vzinho, Rzinho. Esse casal aqui também geraria só duplo heterozigoto. Porque vem um Vzão, Rzão daqui e vem um Vzinho, Rzinho daqui, vai dar o quê? Vzão, Rzão, Rzinho. Só isso. Né? Como a gente explica isso para vocês lá que Mendel fez, cruzou um duplo dominante com duplo recessivo e obteve o dihíbrido. Isso aqui é o dihíbrido do Mendel, tá? Então, esse aqui também daria, mas não tem esse casal aqui, ó. Tá vendo? Ok? Uma questão bem interessante. Aqui uma questão que diz o seguinte. No vestibular nosso aqui,
E cai tanto problemas quanto teoria, tá? Então, eu preparei aqui um misto, né? Tem de tudo aqui. Então, diz o seguinte: a tecnologia para modificar geneticamente o mosquito Aedes aegypti utiliza 2 genes. O primeiro chamado TEVAN, esse gene aqui. Qual é a função desse gene? Aumenta a produção de uma proteína na larva, que quando acumulada, morre antes de virar mosquito, certo? O outro é o DISRED2, o outro gene, tá? Que permite identificar os insetos modificados usando luz específica, de modo que se consiga diferenciá-lo dos mosquitos selvagens, ok? Então, na modificação genética do mosquito, se utiliza esses 2 genes aqui, tá? 2. A fábrica que produz esses transgênicos, esses mosquitos transgênicos, tem capacidade de produzir 60 milhões de mosquitos por semana. E funciona como um grande criadouro. Tem uma área para a produção de ovos que serão modificados geneticamente. Esses ovos passam por etapa de eclosão. O que é eclosão? A quebra dos ovos, lembrando que os insetos põem ovos, né? E eles vão eclodir, igual das galinhas, das aves, calcário. Esse ovo, quando eles eclodem, viram larvas, depois formam casulos, até chegar à fase de mosquito. Em todas essas etapas, são alimentados. O processo dura cerca de 14 dias, quando apenas mosquitos machos são, enfim, liberados. Ok? Então, aqui em cima, ele está falando de uma modificação genética, tá? Que ele vai introduzir esses genes no mosquito. E aqui no 2, ele está falando do quê? O que é isso que ele está descrevendo aqui? Qual é o principal? As fases do metabolismo do inseto. Então, vamos lá. Os parágrafos 1 e 2 foram retirados de uma notícia a respeito de uma metodologia de combate ao Aedes aegypti por meio de soltura de mosquitos machos gerados em larga escala em laboratório. Tais parágrafos se referem respectivamente a quê? Então, aqui ele está falando de uma modificação genética e aqui da sequência do desenvolvimento do inseto. Então, vamos lá. Há um mapeamento genético. Está falando de mapeamento genético ali? Não, está falando dos genes que são introduzidos no inseto. Metamorfose total do mosquito. Metamorfose certo, mas aqui está errado. Então, essa aqui não serve para a gente. As mutações induzidas e a metamorfose parcial do mosquito. Não tem metamorfose induzida em mosquito, que ele está falando ali não tem metamorfose parcial, é total. A tecnologia do DNA recombinante e o desenvolvimento indireto do mosquito. Boa, né? A seleção artificial, não tem nada a ver com seleção artificial. Aqui é uma modificação genética. A genética de população também não. Então, aqui ele está falando do que no 1? Está falando de tecnologia DNA recombinante, produzir indivíduos geneticamente modificados, certo? E no 2, da metamorfose parcial desse mosquito, da fase de ovo até a fase de mosquito, ok? Então, ficamos com a letra C. Quarta da Fundação Getúlio Vargas diz o seguinte: a decodificação, interessante essa questão que ela pode aparecer realmente aqui no nosso estado, hein? Uma das 2 instituições. A decodificação realizada pelos ribossomos durante a síntese de proteína, olha lá, certo? Ribossomo, síntese de proteína. Toda vez que falar de ribossomo, falando de síntese de proteína. Tendo por base as informações genéticas contidas na molécula do RNA mensageiro. Lembra isso aqui, RNA-M? Quantos tipos de RNA a gente estudou? RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Tá? Qual é a função do RNA mensageiro? Dar sequência de aminoácidos na proteína. Tá? Então, ele está falando de síntese de proteína, a proteína é feita de aminoácidos. Consiste no encadeamento de 20 tipos de aminoácidos a partir de 61 códons consentidos no RNA mensageiro.
B, 60 tipos, ou 20 tipos de aminoácidos a partir de 20 códons possíveis no RNA mensageiro. 64 tipos de aminoácidos a partir de 64 códons possíveis no RNA mensageiro. 20 tipos de anticódon do RNA transportador a partir de 61 códons consentidos no RNA mensageiro. 64 tipos de anticódon do RNA transportador a partir de 64 códons possíveis no RNA mensageiro. Bom, então o que o examinador quer cobrar de você aqui? Se você sabe quantos tipos de aminoácidos existem e quantos códons consentidos existem no código genético, né? No RNA mensageiro, pode ter. Então, quantos aminoácidos são usados para sintetizar as proteínas dos seres vivos? 20. Então, aqui tem 20, aqui tem 20. Aqui não serve, aqui não serve, aqui não serve. Ficamos com 2. A partir de quantos códons? Quantos códons tem no código genético? 20, o código consentido, né? 20 ou 61. Então, vamos lembrar isso aqui. Olha só. A resposta é a letra A, tá? Tem 20 aminoácidos: arginina, asparigina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, ácido glutâmico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, que é o códon de start, de início, a fenilalanina, a prolina, a serina, tem o stop, esses 3 aqui são stop, não codifica nenhum tipo de aminoácido, esses 3, o U, a, o U, a, G e o UGA. Não codifica nenhum aminoácido. Por isso que é chamado de código stop ou de parada. A treonina, a tirosina e a valina. Aqui tem 20 aminoácidos. Então, são 20 aminoácidos. Para quantos códons? Aqui tem 16, 16, 16, 16. Dão 64 códons. Mas todos os 64 códons têm sentido? Não, tem 3 sem sentido. Então, 64 menos 3, 61 códons com sentido. Certo? Vocês observem que, tirando esses 3 aqui, o restante todos têm uma sigla de um dos 20 aminoácidos aqui. Isso aqui a gente chama de código genético. Lembrando que esse código genético é chamado de degenerado, porque o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Olha a leucina aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 códons, 6 códons diferentes para ela. Tá? Ok? Então, bem interessante, aí um conteúdo lá do começo do ano, né, quando a gente estudou os ácidos nucleicos, falamos sobre isso também. Tá? A quinta questão da FUVEST 2014. Então, vamos lá. Para que a célula possa transportar para o seu interior o colesterol, né, um álcool ligado a um lipídio, né, na circulação sanguínea, é necessária a presença de uma determinada proteína em sua membrana. Tá? Então, a célula tem que ter essa proteína para poder tirar o colesterol do sangue, da circulação sanguínea e mandar para dentro da célula. Prosseguindo, existem mutações no gene responsável pela síntese dessa proteína que impedem a sua produção. Então, existe uma mutação que impede que a célula tenha essa proteína na membrana. O que vai acontecer com o colesterol? Vai ficar circulando no sangue, aumentar a taxa de colesterol no sangue. Ok? Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também o alelo normal, o não mutante, então está dizendo que o homem ou a mulher pode ser o quê? Heterozigoto. Tanto o homem quanto a mulher que tem esse, possui, aqui, ó, quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, esse aqui, né? Mesmo tendo alelo normal, apresenta hipercolesteremia, ou seja, aumento do nível do colesterol no sangue, certo? A hipercolesteremia, devido a essa mutação, tem, portanto, herança. Ela é autossômica, ligada a X, ou autossômica codominante, autossômica dominante, autossômica recessiva, ligada ao X dominante, ligada ao X recessiva, ou autossômica codominante. Ele faz que tanto pode ter no homem quanto na mulher, então é uma herança autossômica. Tá? Agora diz, mesmo tendo o gene normal, ele apresenta.
Então, qual é o gene para normalidade aqui? É o recessivo ou o dominante? Né? Então, é o gene dominante. Tá? Então, ele tem o gene para a normalidade e tem o gene para a doença. Né? Na maioria das vezes, o gene mutante ele é recessivo. O selvagem é dominante. Mas, como eu disse para vocês, nem sempre o afetado é recessivo. Há casos em que o afetado é dominante e o normal é recessivo. Por exemplo, quando se tem mais de 5 dedos na mão ou nos pés, né? A polidactilia. E aqui também é uma outra herança que a doença, né? O gene mutante é dominante. Ok? Beleza? Sexta questão diz o seguinte: a figura representa o heredograma de uma família em que ocorre o daltonismo. Opa, então a gente vai ter que lembrar de que tipo de herança é essa, né? Nós estudamos. A figura identificada como uma seta trata-se de... Olha só, então ele já começa aqui, essa figura aqui é o quê? É um macho ou é uma fêmea? O que é que lá nós estudamos no heredograma? No heredograma nós estudamos que o macho ele é representado por um quadrado em branco, macho normal. E o quadradinho preto representa o macho afetado. Lembrando que o afetado pode ser dominante ou recessivo. O círculo em branco representa o quê? A fêmea normal, no caso a mulher, né? Aqui não estou falando da espécie humana. E o círculo preto ou preenchido, né? Rachurado, que a gente diz, né? Representa a fêmea afetada. Então, se é um círculo, é uma fêmea. Então, uma mulher afetada. Tá? Um homem. Não representa um homem, é círculo. Uma mulher, um homem. Então, você já aqui eliminou duas alternativas. Tá? Uma mulher afetada que tem apenas um dos cromossomos com gene recessivo por daltonismo. Na mulher, só um gene já é capaz de causar o daltonismo nela. Aí, uma mulher que não terá descendente afetado pelo daltonismo, o qual está ligado ao cromossomo Y. É isso? Não. Daltonismo é herança ligada ao cromossomo X. Uma mulher afetada que tem 2 cromossomos X com gene recessivo para o daltonismo. Tá certo? Então, o daltonismo é herança ligada ao sexo. O que é daltonismo? É uma herança ligada ao cromossomo X, tá? Que a gente chama de herança ligada ao sexo. Por que ligada? Porque o gene está no cromossomo sexual X. Numa parte que não tem homologia no Y. Então, o gene do daltonismo só existe no cromossomo X, galera. Tá certo? Então, nós temos os seguintes genótipos. XDzão, mulher normal. Por exemplo, essa mulher aqui, pode ser, tá? Não sei, vamos ver. XDzão, XDzinho, mulher normal, portadora. Portadora do quê? Do daltonismo ou do gene para o daltonismo? Do gene. Ela é normal. Ela distingue as cores normalmente. A mulher, para ser daltônica, ela tem que ter 2 XDzinho. Mulher afetada que tem 2 cromossomos X com gene recessivo daltonismo. O homem ou ele é normal, XDzão Y, ou ele é daltônico, XDzinho Y. Tá certo? Então, é assim que se resolve essa questão, lembrando aí que o daltonismo, como a hemofilia, é uma herança ligada ao cromossomo X, ligada ao sexo, numa parte do X que não tem homologia no Y, e é uma herança recessiva, tá? Tanto o daltonismo como a hemofilia são recessivos. Para a hemofilia, só troca o D aqui pelo H. XHzão, mulher normal. XHzinho, mulher normal portadora. XHzinho, mulher hemofílica. XHzão Y, homem normal. XHzinho Y, homem hemofílico. Mesma coisa. Raciocínio é o mesmo. Vamos lá para a 7ª questão. Diz o seguinte: com a participação de pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, um projeto de biotecnologia, também já deixei aqui em negrito, permitiu neste ano o nascimento da primeira cabra clonada e transgênica da América Latina. Olha só. Então, os caras lá, né, aprontando lá na universidade, eles conseguiram fazer a primeira cabra clonada e transgênica. 2 eventos importantes aqui na genética, tá? Chamada pelos cientistas de GLUCA.
ela possui uma modificação genética que deverá fazer com que produza em seu leite uma proteína humana, chamada de glucocerebrosidase. Então, a terminação ase é o que, gente? É uma enzima, glucocerebrosidase, usada no tratamento da doença de Glaucher. A técnica do que? Clonagem ou transgenia. Foi realizada introduzindo o que? Um gene, um RNA, um DNA, um RNA, um gene humano no núcleo de uma célula de cabra para que esse animal passasse a sintetizar a proteína humana. Então, isso aqui ele não está falando da clonagem, ele está falando do quê? O que é necessário para que ela sintetize essa proteína humana, tá? Certo? Ela possui para fazer, então, produza um leite, uma proteína. Para produzir a proteína, tem que introduzir o quê? Ela é uma transgenia, que foi introduzida nela o quê? O gene para produzir a proteína, certo? Então, a doença de Glaucher ocorre quando o organismo do paciente não consegue eliminar um tipo de gordura chamada glicocerebrosidase. O acúmulo dessa substância na célula causa inchaço em alguns órgãos, em especial no fígado e no baço. Tais células afetadas também se acumulam na medula óssea, enfraquecendo os ossos. Isso aqui são os sintomas dessa doença genética aí, tá? Então, o que foi feito? Uma transgenia, porque teve que introduzir o transgênio, porque ela recebeu um gene, que ela não tinha um gene humano, tá? Para produzir essa proteína humana aqui, foi introduzido um gene humano, tá? Então, quem recebe um gene que não tinha antes é um transgênico, tá? Muito bem. Oitava questão. Estudos genéticos recentes mostram que famílias tendem a agrupar incapacidades ou talentos relacionados à arte, como surdez para tons ou ouvido absoluto. Reconhece distintos tons musicais. Tem pessoas que nunca estudou música, sabem o que é dó, o que é ré, outros como eu não sabem nada, né? Então eu sou aqui um surdo para esses tons aqui. Milton Nascimento, por exemplo, tem ouvido absoluto, tá? Qualquer coisa que ele ouve, ele sabe qual é a nota que está saindo. No entanto, alguns indivíduos são surdos devido a uma herança autossômica recessiva. Então ele começa aqui com um enunciado falando de um tema e ele pula para outro tipo de surdez, tá? A herança autossômica recessiva. Observando esse heredograma aqui embaixo, que representa um caso de surdez recessiva. Já está dizendo que ela é recessiva, tá? É correto afirmar. Bom, vamos lá. Uma das nossas questões a gente falou, quando é que dois iguais, esse aqui é um casal, quando é que um casal de iguais, no caso normais, não surdos, pode ter filhos surdos? No caso de uma herança autossômica recessiva, só se os dois forem o quê? Heterozigotos, né? Então, a surdez é o indivíduo 2, 2, esse aqui, ó, 2, 2, esse aqui. Pode ser heterozigoto? Esse pode aqui, observe que eu destaquei aqui, ó. Por quê? É de possibilidade. Professor, como é que se chegou nessa conclusão? Então, vamos lá. Para esse casal aqui, 1 e 2, 1, ter esses filhos, 2, 1 e 2, 3, surdos, eles têm que ser obrigatoriamente o quê? 1 e 2 aqui do 1 tem que ser obrigatoriamente heterozigoto. Tá? E o diferente deles vão ser recessivo, azinho, azinho. Tá certo? Tá. Então, quando eu faço o cruzamento de dois heterozigotos, de acordo com a primeira lei de Mendel, já que ele fala que aqui é um caso autossômico, né? Dá 3/4 de dominante para 1/4 de recessivo. Então, esse cara aqui, eu não tenho como afirmar se ele é dominante homozigoto ou heterozigoto. Então, ele pode ser heterozigoto, mas ele pode ser homozigoto também. Então, vamos separar o azão do pai do azinho do pai. Lembra lá desse cruzamento aqui, ó? O pessoal chama jogo da velha, né, na escola?
Pois é. Vamos separar da mãe. Azão, azinho, ó. Tá vendo, ó? E aí o que você vai fazer aqui? Azão, azão. Pode ser ele? Pode. Ele já nasceu? Já. Ele é normal? É. Então, não tenho dúvida. Ele pode ser esse aqui, azão, azinho. Ele pode ser esse aqui, azão, azinho. Ele só não pode ser esse aqui, porque ele não é surdo. Então, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Por isso que tem esse pode aqui. Tá? Os pais são homozigoto recessivo? Não, são heterozigotos. Os indivíduos afetados, 2, 1 e 2, 3, são heterozigotos? Não, são homozigotos, são recessivos. Recessivo só existe em homozigose. Os pais são homozigoto dominante? Não, são heterozigotos. Os indivíduos 1, 2 e 2, 2, 1, 2 e 2, 2, são obrigatoriamente heterozigoto? Esse aqui sim, mas esse aqui não. Esse aqui pode ser. Ok, galera? Beleza. Entenderam? Qualquer coisa, manda dúvida para a gente aí que a gente desenrola. Vamos lá. Olha aqui o daltonismo de novo, certo? Então diz o seguinte, o daltonismo é a condição genética que impede a distinção de certas cores. No daltonismo tipo 2, a pessoa vê vermelho como se fosse verde, certo? E nesse caso, a doença herdada é ligada ao cromossomo X. O que é ligado ao cromossomo X? Que o gene está no cromossomo X, e nesse caso, numa região do X que não tem homologia, correspondência no Y, e é recessivo. Tá? Vocês sabiam que até um tempo atrás o daltônico não podia dirigir carro? Porque ele não sabia quando o sinal estava fechado ou estava aberto. Porque o vermelho ele enxerga como verde. Né? Depois que padronizou a sequência das cores, foi que o daltônico pôde tirar a carteira de motorista. Considerando que o alelo para o daltonismo comporta-se como recessivo, está dizendo aqui, né? É correto afirmar que uma mulher portadora do mesmo. Portadora do quê? Portadora do gene recessivo. Tá? E filha de uma mãe heterozigótica. Então, a mãe, ele está dizendo como é que é, heterozigótica. Mas a filha, ele está dizendo que tem o gene para o daltonismo. Tá? Será daltônica se o pai também for daltônico? Será daltônica mesmo que o pai não seja daltônico? Terá 50% de chance de nascer daltônica caso o pai seja daltônico? Terá 25% de chance de nascer daltônica caso o pai seja daltônico? Não será daltônico independente do genótipo do pai. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Então, vamos ter que montar. Tá? A melhor solução aqui é você montar. Então, eu fiz aqui um esqueminha para vocês. Então, vamos lá. Vamos lembrar, então, o daltonismo tem a mulher normal portadora, a mulher daltônica, o homem normal e o homem daltônico. O que ele está dizendo? Está dizendo que essa mulher bem aqui, ó, ela é portadora do gene. Ela tem um gene. O outro eu não sei. Tá? Só que diz que a mulher é portadora do gene. Lembra que ela tem 2X. Tá? Só sei esse aqui, porque ele só falou de um. Mas ele diz que a mãe dela é heterozigota. Certo? Então, esse XDzinho, ela pode ter herdado da mãe. Não pode? Pode. E o pai? Se o pai dela for daltônico, como é que é o pai daltônico? XDzinho Y. Se o pai dela for daltônico, ela tem 50% de chance de nascer daltônica. Certo? Então, vamos lá fazer. Você vai pegar, ó. Já está dizendo que ela tem um XDzinho. Esse XDzinho ninguém sabe de onde veio. Mas se o pai dela for daltônico, ó, vamos fazer o cruzamento aqui, ó. O que vai dar aqui? Ela é uma mulher, já nasceu. Então, ela é XDzão, XDzinho. XDzinho, XDzinho. Esse aqui não serve por quê? Porque ela já nasceu. É uma mulher, está falando aqui que uma mulher, então não vou considerar esses dois aqui. Tá? Quantas mulheres tem aqui? 2. Se o pai dela for daltônico, qual é a chance dela ser daltônica? Meio. Meio corresponde a quantos por cento? 50%. Ok?
Ah, professor, por que a QA não serve? Será daltônica se o pai também for daltônico? Não, porque a mãe dela é heterozigota. E se ela herdar um XDzão da mãe? Ela vai ser normal. Será daltônica mesmo que o pai não seja daltônico, porque a mulher para ser daltônica precisa de 2x, o pai tem que dar um XDzinho para ela. Terá 25% de chance de nascer daltônica caso o pai seja daltônico? Não, terá 50%. Não será daltônica independente, será daltônica se o pai for daltônico, poderá ter 50% de possibilidade. Ok? Beleza? Então vamos lá. 10ª questão. Um dos efeitos do terremoto e do tsunami ocorrido em 11 de março de 2011 foi a explosão ocorrida no dia seguinte na central nuclear de Fukushima, com consequente vazamento de radiação. Entre os efeitos causados por radiação está a ocorrência de mutações no material genético. Isso aqui é uma redundância, a mutação só pode ser no material genético. Sob o processo de mutação, assinale a alternativa incorreta. Clique errada, tá? Então, as mutações. O que são as mutações? São alterações no material genético do indivíduo. Já está dizendo aqui, tá? Quem é que pode causar mutação? Mutação pode ser causada por agentes biológicos, por agentes químicos e físicos, certo? Mutação pode ser espontânea ou pode ser induzida. Mas ele diz que a espontânea é decorrente da tautomeria das bases nitrogenadas. Tautomeria é quando uma base se transforma em outra, se modifica e se transforma em outra. Uma guanina transforma numa adenina, alguma coisa assim, tá? Isso pode acontecer? Pode também. Então, o que está errado aqui? Está errado dizer que a mutação é um processo irreversível. Algumas mutações são reversíveis. Então, isso aqui está errado, tá? Embora não seja frequente, mas pode ter reversão da mutação. Muito bem. 11. A figura abaixo mostra como o DNA de uma determinada planta foi modificado de maneira que ela se tornasse resistente. Aí vai ter a figura, vocês estão vendo a figura aí, né? Com relação à técnica utilizada, é correto afirmar que foram utilizadas enzimas de restrição do DNA da planta. Algumas bactérias têm capacidade de transferir parte do seu material genético para o genoma de determinadas plantas. Somente as plantas não infectadas por bactérias se tornaram resistentes ao herbicida. O plasmídio corresponde à porção do DNA cromossômico das bactérias. Ao contrário das bactérias, os vírus nunca são utilizados para introduzir genes em células no processo de formação dos organismos transgênicos. Isso aqui são as alternativas, mas vamos ver a figura, tá? Então, prepare que você vai ver a figura aqui em tela cheia. Aqui, ó. Então, a figura é essa. Vamos lá analisar a figura. Modificação do DNA da planta para torná-la resistente a herbicida. Aqui está a planta, vamos supor que aqui vamos numerar, não tem, mas vamos numerar aqui, ó. Uma planta suscetível a herbicida. O que é suscetível? Que vai, né, ser afetada pelo herbicida. Aí o que se fez com essa planta? Cultura de tecido indiferenciado proveniente da raiz. Foi lá na raiz dessa planta, tirou um tecido indiferenciado lá, no meristema, né, na zona de crescimento aqui. E aí foi colocada aqui nessa placa de Petri, certo? Junto é colocado uma bactéria com plasmídio modificado no frasco com as células. Então, pegou uma bactéria, colocou um plasmídio modificado, colocou de volta dentro da bactéria, colocou junto com as células do tecido da raiz aqui nessa placa aqui. Ok? Células se separam e crescem em um líquido próprio para a cultura. As células que ele tirou daqui, né? As células indiferenciadas junto com as bactérias. E aí dentro desse tubo aqui, né? Desse tubo, o herbicida é colocado. Então aqui 1, aqui 2, aqui o 3, aqui o 4 passo. O herbicida é colocado a fim de selecionar as células que incorporaram o DNA diferente. Da onde veio esse DNA diferente? Aqui do plasmídio, tá? Modificado. O plasmídio é um DNA complementar da bactéria, tá certo? Herbicida foi colocado aqui, então jogou o herbicida aqui, o herbicida vai matar quem? Vai matar aquelas células que são suscetíveis e aquela que sobreviver vai ser a que tem o DNA que causa a resistência ao herbicida, tá?
Aí vai pegar as células que sobreviveram e vai fazer elas sofrerem uma rediferenciação. Aí vai formar uma planta aqui, né, o embrião de uma planta que vai crescer. O embrião da planta começa a crescer, certo? E depois se torna a planta adulta, resistente ao herbicida. Tá? Então, ele quer que você analise essa figura aqui e escolha a alternativa, uma daquelas 5 alternativas. Vamos voltar nela. Então, foram utilizadas enzimas de restrição no DNA da planta? Não, falou isso lá no texto. Somente as plantas não infectadas por bactérias se tornaram resistentes? Não, tinha que ser infectada pelo plasmídio da bactéria para poder adquirir o gene da resistência. Está errado. O plasmídio corresponde à porção de DNA cromossomo da bactéria, do DNA da bactéria complementar, uma porção complementar. Tá? Ao contrário das bactérias, os vírus nunca são utilizados? São sim, foram um dos primeiros a serem utilizados, foram os vírus. Tá? Então, ficamos aqui com algumas bactérias que têm capacidade de transferir parte do seu material genético, lá do plasmídio, para o genoma de determinadas bactérias, de determinadas plantas. Beleza? Isso da PUC do Rio de Janeiro. Aqui, de novo. Aqui. 12ª questão. Uma questão muito interessante, muita gente tem dificuldade nessa questão, galera. Então, vamos prestar bem atenção, porque o caso aqui é só de concentração. Tá? Então, diz o seguinte, analise a alternativa correta a respeito do heterograma acima, ou aqui no caso abaixo. Tá? A. O indivíduo 1 pode ser homozigoto para albinismo? B. O casal 1, 2 tem 50% de probabilidade de ter uma criança destra e normal para o albinismo? C. Um dos pais do indivíduo 4 é obrigatoriamente canhoto? D. Todos os filhos do casal 6 e 7 são albinos? E E. Os indivíduos 1 e 8 são obrigatoriamente do mesmo genótipo. Por onde a gente vai começar, professor? Vamos começar aqui, ó. Primeiro, você tem que saber que o albino é recessivo e o normal é dominante. E o canhoto é recessivo. Então, esse cara aqui é duplo recessivo. A gente sempre começa pelos recessivos, que é o que a gente tem certeza do genótipo. Tá certo? Vamos usar o A para o albino. Então, o gen A é para o albinismo e o gen C para o uso da mão. Ok? Então, qual é o genótipo desse cara aqui? Então, vamos lá. Esse cara aqui é normal para as duas características. Então, normal para o albinismo, tem pigmento, tem que ter pelo menos um gene dominante. E ele é destro, tá? Tem um gene Czão. O outro eu não sei, tá? Mas essa é a herança autossômica. O albino e canhoto, ele é duplo recessivo, ó. Azinho, Azinho, Czinho, Czinho. Azinho, Azinho para o albinismo, Czinho, Czinho para o canhoto. Essa mulher é albina. Esse preto aqui, ó, essa parte metade preta aqui é do albino. Essa outra aqui ela é normal. Então, para a pele ela é normal, mas ela é recessiva. Para a pele ela é albina, mas para a mão ela é destra. Então, ela é albina e destra. Tá? Tem pelo menos um gene dominante. E aqui é o contrário. Tá? Ela é canhota, tá? E normal para a pele, tá? Presta atenção, tá? Ok. Então, vamos lá. Por onde vai começar? Pelo 6. Por que eu vou começar aqui pelo 6? Porque ele é o duplo recessivo, tá? 6 é filho de quem? De 1 e de 2. Então, esse gen Azinho veio do pai e outro Azinho veio da mãe. Um Czinho veio do pai, um Czinho veio da mãe. Mas o pai é duplo dominante. Então, vamos lá, esse aqui primeiro. Esse aqui, ele é igual a esse aqui, ó. Né? Então, ele é albino, mas é destro. Esse aqui, ele é igual a esse pai aqui, esse aqui, ó. Ele é normal e destro. Tá? Esse aqui é igual a ele, esse aqui não é irmão, né? Cunhado. É igual a esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é Azão alguma coisa, Czão alguma coisa. Esse aqui também. Esse aqui, ó, é igual aqui, ó. Albino. Albino, Azinho, Azinho. Mas do outro lado ela é dominante, ó. Então ela é destra. E aqui é o contrário. Ela é canhota de pigmentação normal. Ok?
Tá. Então, 6 aqui, ó, ele é filho de 1 e 2. Para ele ser filho de 1 e 2, um Azinho desse veio daqui, do pai, e um Czinho veio do pai. O outro Azinho veio da mãe, o outro Czinho veio da mãe. Como é que fica isso? Fica assim, ó. Agora eu descobri qual é o outro gen aqui, por causa desse filho aqui, ó. E aqui dessa mulher aqui, descobri que esse Czinho veio dela aqui, ó. Tá? Ok. Então, esse Azão veio de quem aqui do 5? Veio do pai. Da mãe vem o quê? Azinho. Bom, vamos aqui. Esse aqui tinha Azinho, Azinho. Então, um Azinho do pai e um Azinho da mãe. Certo? Esse aqui tem um Azinho que veio da mãe e o Azão do pai. O Czão, aqui o Czão veio do pai e o Czinho da mãe. Aqui veio um Azão de um dos dois, não sei de quem veio, e veio um Czão do pai e um Czinho da mãe. Tá? E aqui eu não posso afirmar, porque pode ter vindo o Czão, Czinho. Então vamos lá. Diz o seguinte, primeiro aí, o indivíduo 1 pode ser homozigoto para o albinismo? Não. O indivíduo 1, ele é pigmentação normal. O casal 1 e 2 tem 50% de probabilidade de ter uma criança destra e normal para o albinismo? Não. Ela pode ter 50% para ser albina, mas para ser destra tem 3/4. Então não dá 50%. Um dos pais do indivíduo 4, qual é o indivíduo 4? Esse aqui. É obrigatoriamente canhoto? Não. Pode ser 2 heterozigotos, pode ser um heterozigoto com um recessivo, pode ser 2 recessivos. Os indivíduos 1 e 8, esse aqui e esse aqui, tem obrigatoriamente o mesmo genótipo? Não. Esse aqui eu sei que ele é duplo heterozigoto, mas esse aqui eu não posso afirmar, porque para o albinismo os pais dele são heterozigotos, então ele pode ser Azão ou pode ser Azinho. Não tenho certeza, deixa em branco. Ok? Essa questão, 13ª questão, a gente colocou aqui, como eu disse para vocês, genética de população. Às vezes entra no conteúdo de genética, às vezes de evolução, mas isso não tem diferença no vestibular. Então vamos lá para a genética de população, o teorema de Hardy-Weinberg. Diz o seguinte, no estudo da genética de populações, utiliza-se a fórmula P² mais 2PQ mais Q² igual a 1. Isso aqui você tem que saber. Tá? Na qual P indica a frequência do alelo dominante e Q indica a frequência do alelo recessivo. Tá? Em uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, espera-se que... Então, para você responder essa questão, você tem que lembrar dos pré-requisitos para poder a população ser considerada em equilíbrio. Ela tem que ser numerosa, não pode sofrer mutação, não está sujeita à pressão seletiva, tá? Os cruzamentos ocorrem ao acaso, certo? Que mais? Não há migração, não há deriva genética, tá certo? Se essas condições forem observadas, diz que a população está em equilíbrio. E o que é que se espera de uma população em equilíbrio? Que a frequência gênica não se altere, tá? Essa população em equilíbrio, ela não existe na natureza. Tá? Isso ele queria provar que, como ele não conseguia ver uma evolução do ponto de vista geral, do fenótipo do indivíduo, ele queria provar isso através do gene, já que está sujeito à mutação e à recombinação gênica. Então, vamos lá. Em uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, espera-se que o genótipo homozigoto dominante tenha a frequência P² igual a 25, 0,25. O genótipo heterozigoto tem a frequência 2PQ igual a 50 e o genótipo homozigoto... Não, tem nada a ver isso aqui. Tá? Não precisa ser desse jeito aqui. Eventualmente, uma população em equilíbrio pode apresentar esses números, mas não é obrigatório. Tá? B, haja manutenção do tamanho da população ao longo das gerações. Então, a população vai estabilizar. Não, quem é responsável pela estabilização do tamanho da população, né, é a resistência do meio. C, os alelos que expressam fenótipos adaptativos sejam favorecidos na seleção natural, não deve estar submetido à seleção natural, porque está em equilíbrio.
A soma da frequência dos diferentes alelos ou dos diferentes genótipos seja igual a 1. Também não. Ocorra a manutenção das mesmas frequências genotípicas ao longo das gerações. É isso que se espera de uma população em equilíbrio. Ok? Muito bem. E aqui trouxe para vocês uma questão que exige um pouco mais de cálculo. Um pouco. Mas não é nada que seja complicado. Então, vamos lá. Prestando atenção aqui, que fica tranquilo, tá? A cor da raiz da cenoura é controlada por um par de gene autossômico. O gene besão é responsável pela cor branca. E seu alelo recessivo, o Bzinho, pela cor amarela. Tá? Um agricultor colheu 20 mil sementes de uma população pamítica. O que é pamítica? Onde os cruzamentos ocorrem ao acaso. Ele está falando do teorema de Hardy-Weinberg, que nós acabamos de falar na 13ª questão. Tá? Que se cruza ao acaso. Isso que significa pamítica. Desse cruzamento, dessas 20 mil sementes, 12.800 desenvolveram plantas com raízes brancas. Branca é dominante ou recessivo? Branca é dominante. E amarela é recessivo. Então, 12.800 dessas 20 mil branca. A partir dessas informações, pode-se afirmar que a frequência do gene para a coloração amarela é de 36% nessa população. B, a frequência do heterozigoto nessa população é de 24%. C, a frequência de plantas com raízes amarelas será de 64%, se a população se mantiver em equilíbrio. D, a probabilidade de formação do gameta Bzão é de 80% nessa população. E a probabilidade de ocorrência de homozigoto nessa população é de 50%. É uma questão de 1995, uma questão que exige um pouco mais de atenção e de raciocínio por parte do candidato. Tá? Então, não é uma questão tranquila, não. Pelo menos para quem está começando. Depois a pessoa até vai matar, porque ele vai ter que fazer cada uma dessas alternativas aqui, que eu vou fazer com vocês agora. Tá? Então, vamos lá. Já trouxe preparado aqui, né? A aulinha bem organizada. Então, a alternativa correta, já estou dizendo para vocês que é a letra E. Mas eu vou provar por que essas outras não estão corretas. E essa aqui está. Beleza? Então, vamos lá para o raciocínio matemático. Tá? Então, qual é o total de semente que ele colheu? Colheu 20 mil. Dessas 20 mil, ele está dizendo que 12.800 são brancas. 12.800 são brancas. Branca são dominantes. Então, como é autossômico, o branco pode ser homozigoto ou o branco pode ser heterozigoto. Então, dentro dessas 12.800, existem indivíduos homozigotos e indivíduos heterozigotos. Tá? Então, eu não vou trabalhar com duas incógnitas. Esse aqui é o P ao quadrado, esse é o 2PQ. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Do total, que são 20 mil, eu vou subtrair o quê? Eu vou subtrair... Cadê a borrachinha? Está aqui. Eu vou subtrair o dominante. São 12.800. Eu vou achar o quê? A quantidade de amarela. 7.200. Que é recessivo, que é o que é o quadrado. Porque ele falou que aqui, está em equilíbrio. Tá? População pamítica está em equilíbrio. Então, eu vou trabalhar com esse dado aqui. Só com os recessivos. Beleza? Entenderam essa parte? Ok. Então, vamos lá. Então, vou fazer uma regra de 3. 20 mil sementes, 100%. 7.200 são de recessivos. Amarelo, Bzinho, Bzinho. Tá certo? Como é que a gente faz a regra de 3? Pega os 7.200, multiplica por 100. Tá? Fica de um lado. E 20 mil, Bzinho, Bzinho. Fazendo isso aqui, o que é que dá? Bzinho, Bzinho, 7.200 vezes 100, 7.200 vezes 100, dividido por 20 mil. Faltou um zero bem aqui. Vou colocar aqui para vocês, o zero bem aqui, 20 mil. Isso é igual a 36%. Então, o que é que nós achamos aqui? Quantos por cento corresponde 7.200 de 20 mil? Corresponde a quanto?
a 36%. 36% de produziram raízes brancas. Amarela, perdão. Amarela, branca é dominante. Tá? Só que a gente não vai trabalhar com porcentagem, galera. Vamos passar isso para frequência. Frequência, eu pego 36% e divido por 100, dá 0,36. Tudo bem até aí? Então vamos recapitular. O que foi que eu fiz? Peguei o total, subtraí os dominantes, achei o recessivo. Peguei o recessivo, fiz uma regra de 3 com o total, achei a porcentagem dele do total. E aí, dividi a porcentagem por 100, achei a frequência dos indivíduos que produzem raiz amarela, 0,36. Então, ó, a frequência de Bzinho é igual a Q ao quadrado, porque é recessiva, que é o do genótipo. Tá? Então, como é que eu vou fazer para ficar só com o Qzinho? Então, eu vou extrair a raiz, certo? Eu vou passar, então, para cá. Quanto é a raiz quadrada de 0,36? Bem aqui, ó, a raiz quadrada é bem aqui, ó, 0,36. Então, a raiz quadrada de 0,36 é 0,6. O que eu achei aqui? A frequência do gen Bzinho. Que ali era a frequência do Bzinho. Agora, só do gen Bzinho é 0,6. Certo? Lá na teoria, a gente fala para vocês que P mais Q é igual a 1. P mais Q é igual a 1. A soma de todos os genes dominantes, do alelo dominante, com a soma de todo alelo recessivo numa população em equilíbrio é igual a 1. Ora, eu vou deixar o P desse lado aqui e vou passar o valor do Q para o outro lado. Quanto vale Q? 0,6. Então, 1 menos 0,6, 0,4. O que foi que eu achei aqui 0,4? O valor do P. P é a frequência do Bzão. Q é a frequência do Bzinho. Ok? Tudo bem, entenderam? Certo. E aí, vamos lá para as alternativas. Tá? Ele diz que a frequência do gene para coloração amarela, o Bzinho, é de 36%. Não, é de 0,6. Está aqui, ó. Tá? 0,6, está errado. Isso aqui são dos indivíduos que produzem raízes amarelas. Esses indivíduos aqui, ó. Aqui é o indivíduo, tá? E aqui ele está falando de gene. Não vão confundir. B. A frequência do heterozigoto nessa população é de 24%. Heterozigoto, galera, a frequência do heterozigoto, Bzinho, é dado por 2pq. Então, como é que a gente faz a conta aqui? A gente faz assim, ó. A frequência do heterozigoto é 2pq. O P vale 0,4, o Q vale 0,2. Dentro do parênteses. Então, multiplica primeiro dentro do parênteses. 0,4 vezes 0,6, 0,24. Vezes 2, 0,48. O que é que eu achei aqui? A frequência dos indivíduos heterozigotos. Ele está dizendo que é 24%. Não é, 48%. São 48%. Tá? Então, já foi a A, já foi a B, vamos para C. A frequência de plantas com raízes amarelas será de 64% se a população estiver em equilíbrio. Não. Se a da branca é 36, né? Quanto vai ser a frequência da planta com raízes amarelas? A população se mantiver em equilíbrio. Vai ser quanto? Vai ser de 0,36. Tá? 0,36 aqui, ó. Amarela, que é o recessivo aqui, ó. Tá? E, cadê? D. A probabilidade da formação do gameta Bzão é de 80% da população. A frequência do Bzão é a raiz quadrada de o quê? 40%. Tá? Aqui, ó. O P vale quanto? 0,4, que é igual a 40%. E o P é quem? É o gene dominante, Bzão. Aí, professor, mas como chegou nesse número aqui, 52%? Ele diz o seguinte, a probabilidade de ocorrência de homozigoto nessa população será... Lembra que tem homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Então, é P ao quadrado, é o homozigoto dominante. E Q ao quadrado é o homozigoto recessivo.
Quanto vale o P? Acabamos de fazer aqui. É 0,4 ao quadrado, 0,16. E o Q? O Q vale quanto? O Q vale 0,6, porque a soma tem que dar 1. Ao quadrado, 0,6 ao quadrado é 0,36. Então, 12 vai 1, 5, 0. 0,52 é 52%. Essa aqui é a correta. Então, 16% a frequência do Bzão, 36% a frequência do Bzinho, Bozinho, a soma dá 52%. Ok? Questão bem interessante, trabalhosa, tá? Que requer aí, para você lembrar tudo sobre genética de população. E a nossa última questão, uma questão sobre sangue, que sempre está presente no nosso vestibular. E aqui fala de um caso específico, que é da eritroblastose fetal. Diz que é uma doença hemolítica adquirida, apresentada por alguns recém-nascidos, sendo observado, além da anemia, a icterícia, o aumento do baço e do fígado. Esta condição é provocada por incompatibilidade materno-fetal, sanguíneo entre o RH, fator RH, exclusivamente entre quem e quem. Então, eu coloquei essa questão para lembrar vocês. Só vai ter uma criança, um filho, uma filha, com eritroblastose fetal, filhos de mãe o quê? RH positivo, filhos positivos, RH positivo, o filho tem que ser RH positivo, RH negativo não sofre desse problema. Então, filho RH positivo, filhos de mãe RH negativo. E que essa mulher, ou ela entrou em contato através de uma transfusão com sangue RH positivo, e essas hemácias provocou nessa mulher a produção do anti-RH ou anti-D. Ou essa mulher teve um primeiro filho RH positivo, que na hora do parto, do nascimento, ali por volta do nascimento, hemácias do filho invadiram o corpo da mãe, estimulando essa mãe a produzir o anti-RH que veio atacar as células desse filho. Então, mãe RH positivo não tem esse problema. Depende do RH da mãe. Então, sobrou aqui. Quando a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo, não. Quando a mãe é RH positivo e o filho é RH positivo também. Tá? Então, essa é a condição para que uma criança venha a sofrer de eritroblastose fetal. Lembrando que essa mulher RH negativo tem que ser estimulada a produzir o quê? O anti-D, que agora chama anti-D, o antigo anti-RH. Esse anti-RH vai combater as hemácias do próximo filho positivo dela. Todo filho positivo que essa mulher tiver, depois que ela produzir esse anti-RH, esse anticorpo aqui, vai sofrer dessa doença. Quanto mais filho positivo essa mulher for tendo, menores serão as chances dele sobreviver. Falou, galera? Então, concluímos aí essa nossa revisão de genética, né, abrangendo vários temas, transgenia, clone, daltonismo, albinismo, destro, RH, né? Então, acho que deu para a gente contemplar aí a maior parte dos conteúdos, embora a genética seja muito extensa, ok? Continue focado aí nos estudos, né, que nós estamos aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas, para conversar, para qualquer coisa que vocês precisarem. Lembrando que o nosso papel aqui é facilitar a entrada de vocês na universidade, beleza? Fiquem em casa, fiquem bem, só saiam quando for necessário de máscara e obedecendo às recomendações médicas. Bye, bye, fui, tchau.